Bem, voltamos aqui à segunda parte da lição 3, página 55. Lá embaixo vai dizer assim: por mais que possamos amargar prejuízos decorrentes de uma má administração nessa questão denominacional, é preciso que se afirme também que existem benefícios decorrentes da denominacionalização para a igreja. Um desses benefícios é a diversidade. Com efeito, a Igreja do Senhor no Brasil e no mundo é uma unidade que subsiste na diversidade. E essa unidade da igreja precede dessa diversidade. O pastor Hernandes Dias Lopes comenta: a unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Não podemos produzir unidade, mas apenas mantê-la. Todos aqueles que creem em Cristo em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus e estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito. Essa unidade não é externa, mas interna. Ela não é unidade denominacional, mas espiritual. Só existe um corpo de Cristo, uma igreja, um rebanho, uma noiva. Todos aqueles que nasceram de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro fazem parte dessa bendita família de Deus. Então essa é verdade, né? O pastor ele pode fazer o possível para manter a unidade, mas ele não produz a unidade na igreja. Quem produz isso é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho, assim, esses dias que nós estamos reclusos, eu tenho crido piamente que o Espírito Santo está trazendo o avivamento para a igreja. E o avivamento está começando como nos primórdios, como há 2000 anos atrás. As igrejas nos primórdios começaram nas casas, não é isso? Então os crentes estão se reunindo aí por um... Eu estou odiando estar preso dentro de casa, certo? A gente sabe as razões. Todo mundo precisa trabalhar, precisa produzir. Mas olhando para uma perspectiva espiritual, né, o Espírito Santo está produzindo o que? Unidade. Estamos mais juntos, estamos mais conectados. Por exemplo, eu percebi que no culto online domingo à noite, aliás, todos os cultos, temos ali uma média de 50 pessoas online. 50 pessoas não, melhor dizendo, 50 celulares ligados. Então, calculando que aquelas pessoas estejam assistindo com seu esposo, com sua esposa, 1, 2, 3 filhos, um vizinho, então vamos botar uma média aí de 3 pessoas, contando que tem gente que tem 4 filhos, está chamando o vizinho, tem outras pessoas também que não são da nossa igreja, então contando uma média aí de quase 150 pessoas, botando nossa média de 3 pessoas, 50 celulares ligados, 3 pessoas assistindo por celular, uma média de 150 pessoas. Ou seja, nós alcançamos aí, né, bastante pessoas, né, fazendo esse culto online. As pessoas estão mais emotivas, sem dúvida. As pessoas estão mais temerosas, estão se voltando mais para Deus. Pessoas, ontem o irmão estava brincando, ele está aí assistindo, está no nosso grupo aí no seminário, dizendo que a esposa dele, 3 horas da manhã, ele acordou e ela estava lendo a Bíblia, estava orando e falou: meu Deus, veja o que o que essa pandemia, o coronavírus está produzindo em algumas pessoas. Pessoas que não estavam lendo a Bíblia estão lendo, pessoas estão se reunindo mais. Então, domingo de noite eu prego para 60 pessoas, 70. No último domingo, com certeza eu falei para quase 200 pessoas. Pessoas estão assistindo, porque, não sei se você sabe, se você compartilhar, enquanto eu estiver ali transmitindo o culto online, se você compartilhar no seu celular, os seus amigos também vão ver a transmissão ao vivo também. Então você alcança muita gente. Bacana isso, né? Então, página 56, lá embaixo, vai dizer: muitas pessoas criticam fortemente o cristianismo, mais especificamente o protestantismo, em função dessa diversidade. Mas é preciso que se diga que há muitas discordâncias em torno de questões secundárias, como o governo da igreja, liturgia, etc. E não tanto em torno de questões fundamentais da fé cristã histórica. Para todas aquelas denominações genuinamente evangélicas, os pontos centrais da fé cristã são reafirmados, a saber, a inspiração divina das Escrituras, Deus como Criador dos céus e da terra e do homem, a divindade de Cristo e a eficácia e suficiência de sua obra vicária, sua ressurreição física e glorificada, a realidade da pessoa e obra do Espírito Santo, operando na e pela igreja, a doutrina da Trindade, além de outras fundamentais e fundantes doutrinas bíblicas centrais que poderiam aqui ser elencadas. Então, o cristianismo, a gente reconhece isso, tá? A gente reconhece que no cristianismo há muita discordância. Cada denominação faz uma leitura diferente, né? Os crentes reformados fazem uma leitura acerca da soteriologia diferente dos crentes pentecostais, arminianos, né? Existem um grupo chamado de unicistas que
não creem que no poder do nome de Jesus, né? Eles negam, né, a questão do batismo nas águas, por exemplo. Não se pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas apenas no nome de Jesus. Existem grupos que vão enfatizar muito o carisma, muito a questão da libertação, do exorcismo, da cura, né? Determinadas igrejas se colocam como chamados hospitais espirituais, né? Então, as outras se diferem, a forma da liturgia, a forma de cultuar. Então há muita discordância. Certa vez eu ouvi falar de um crente que foi tentar evangelizar um espírita. Aí o espírita foi e jogou isso na cara do crente. Falou assim: vocês cristãos querem impor a sua doutrina para cima de mim, mas vocês já estão divididos e subdivididos, não concordam entre si, vivem brigando. Sim, é uma realidade. Mas eu quero dizer para você, a despeito de tudo isso, dessas diferenças, que pode muitas vezes nos separar das demandas, ainda assim, nós somos a igreja. Nós representamos o próprio Cristo aqui. A igreja perfeita só na eternidade. Ok? Enquanto isso, você vai ver dentro da igreja pessoas com más intenções, líderes que só vão pensar em si mesmos, né? Você vai ver ovelhas com segundas intenções também, pessoas tentando dar o golpe no contexto eclesiástico. A gente vai ver um monte de absurdo. Mas esse é profético. A Bíblia nos deixa cientes de que tudo isso aconteceria, até que um dia o Filho do Homem voltará. Então, uma igreja perfeita não existe. Tem pessoa que está procurando a igreja perfeita, não. O que a gente precisa esperar de uma igreja, dos líderes de uma igreja, é que essa igreja seja bíblica, que essa igreja pregue a palavra da verdade, ensine os seus membros a viverem essa palavra, ok? Muito bem. Página 57, a igreja em sua missão para com o mundo. Em sua missão para com o mundo, a igreja deve preocupar-se e mover-se no sentido de evangelizá-lo. Esse esforço pode ter dimensões locais, pelo trabalho de evangelização, realizado por grupos de uma igreja local, pelo trabalho missionário propriamente dito, para além das fronteiras. Se uma igreja local não se interessa pela obra missionária e pela evangelização dos perdidos, é hora de perguntar se essa igreja pode realmente ser identificada como uma igreja genuinamente evangélica. Pode parecer até radicalismo abordar a questão nestes termos, mas o fato é que a natureza e a identidade de uma igreja passa virtualmente pela questão de sua postura em relação aos perdidos. A igreja, portanto, é portadora de uma mensagem que precisa ser compartilhada com o mundo. A mensagem do Evangelho, e o Evangelho é boa nova. Isso é verdade, né? A gente pode pregar um monte de coisa na igreja, mas a gente não pode jamais deixar de pregar a mensagem do arrependimento, de que Deus tem um plano de salvação na vida do homem, ok? Então a igreja é portadora dessa mensagem. Quem é portador dessa mensagem? As ONGs, a mídia tradicional, os políticos são portadores dessa mensagem? Não. A igreja é a única portadora, detentora dessa mensagem de boa nova, que é a mensagem do Evangelho. E demais aqui, essa missão da igreja para com o mundo deve ser estendida, ou melhor, entendida em termos coletivos e em termos individuais. Coletivamente, a igreja em suas variadas confissões deve investir seus melhores esforços para que a obra missionária possa avançar. Uma responsabilidade muito séria, delegada pelo Senhor da Seara a nós. Então ele cita aqui Marcos 16:15 lá embaixo, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. É lamentável que gastemos mais, página 59, é lamentável que gastemos mais com outras coisas não tão fundamentais, como quanto investimos na obra de missões. Em termos individuais, a missão da igreja deve ser assumida por nós, enquanto indivíduos, no nosso dia a dia, em nossas relações. E claro, entendendo que missões não é uma responsabilidade da igreja ou da agência missionária. É responsabilidade minha, enquanto sujeito, enquanto membro do corpo de Cristo. Nesse sentido, vale ressaltar que evangelizar ou fazer missões deve ser para nós mais do que simplesmente cumprir uma tarefa, mas um estilo de vida. Outra preocupação da igreja também
é a questão das missões. Eu admiro muito o bispo Antônio, lá na igreja de Brasília. A igreja de Brasília, uma igreja assim, um porte grande, claro, né? A igreja de bispo. E você sabe que em Brasília, graças a Deus, muitas pessoas que trabalham ali na questão dos poderes da República, as pessoas concursadas, as pessoas ganham muito bem. Então a igreja de Brasília é uma igreja que tem irmãos de uma renda alta, uma renda muito boa. Então a igreja de Brasília é uma igreja financeiramente abençoada. O que o bispo Antônio faz? O bispo Antônio, ele tem usado esse dinheiro em prol de missões. Tem viajado pelo Nordeste, tem aberto igrejas. O bispo Antônio tem levantado missionários, pastores, e sustentado esses pastores com a condição da igreja de Brasília. Tem, né, em lugares onde você pregaria o evangelho, se um pastor abandona tudo, abandona seu emprego, como eu fiz, abandona seu emprego, abandona a casa. Hoje eu pago aluguel, né? Deixei uma casa lá onde eu não pagava aluguel, isso é uma casa da minha mãe. Então eu vim pra cá e hoje pago aluguel, 10 anos pagando aluguel, não tenho uma casa própria. Então vamos supor, o cara abandona tudo, abandona sua casa própria, abandona seu emprego e vai para os rincões do interior do Nordeste. Quem é que vai bancar esse cara? Ele, a família dele, seus 2, 3 filhos. Entendeu? Pregando para uma igreja humilde, para pessoas simples, pessoas que não têm estudo, pessoas que não têm renda. Ou seja, é um trabalho que tem que ser feito onde uma igreja de fora vai manter o missionário. Porque onde ele está administrando ali, ele não pode esperar ser sustentado por irmãos do interior que moram em casa de palafita. Entendeu? Então, a igreja que tem essa condição financeira, ela precisa assumir essa responsabilidade de missões, de sustentar e enviar missionários, né, se ela tem condições para isso. Ele diz mais aqui, por mais que muitos de nós não possamos ser um missionário atuando no campo missionário, todos nós temos o dever de, no mínimo, apoiar e investir na atividade missionária e na evangelização. Lembremos que todos nós temos a nossa Jerusalém. Se o cristão simplesmente não se interessa pela evangelização dos pecadores, é provável até que ele nem tenha nascido de novo em Cristo. Então a pergunta que eu faço para você, seminarista, você está fazendo seminário, você se interessa em evangelizar? Você evangeliza alguém? Você fala de Jesus para alguém? Se você nunca fala de Jesus para ninguém, se esse interesse não está no seu coração, nem um pouquinho, nem uma pontinha, nem uma unha, você tem que rever para ver se você é crente mesmo. Você tem que fazer uma análise para ver se você nasceu de novo. Porque quem é nascido de novo se importa com isso. Se importa em manter a obra de Deus, se importa em sustentar missionários, se você tem condição, se importa em manter a obra de Deus contribuindo financeiramente, se importa em falar de Jesus, né, para as pessoas. Então isso é uma realidade. Assim como Cristo nos amou e veio ao nosso encontro para nos resgatar e redimir do pecado, da perdição eterna, assim devemos nós também reproduzir esse amor para com aqueles que ainda não abraçaram o Evangelho. Que possamos ser consumidos pelo desejo de anunciar Cristo a tantos quantos pudermos. Tal esforço é importante frisar, está para muitos, além de um simples proselitismo religioso. Pensar a evangelização em termos de proselitismo religioso é uma maneira reducionista de encarar a missão da igreja para com o mundo. Não se trata simplesmente de buscar novos adeptos, mas sim de ganhar vida para Cristo, conduzindo-os no discipulado cristão. É compartilhar uma mensagem que diz respeito à vida e à morte. Paulo escreveu: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Conclusão, que Deus nos dê graça para cumprir com excelência a nossa missão. Certa feita, ouvi um missionário afirmar que se os missionários sofrem no campo, nós somos os responsáveis, nós que os mantemos lá. Parece até que existe certa satisfação em afirmar que os missionários são sofredores e que sua tarefa é sempre árdua, quando nós podemos e devemos nos esforçar para mudar essa realidade, possibilitando a eles melhores condições para cumprir seu papel de levar a boa nova aos perdidos pelo mundo. Eles são os missionários que foram e que vão, nós somos os missionários que ficam. Tem muitas igrejas irresponsáveis, né? Líderes irresponsáveis que enviam os caras para ser missionários na África, prometendo que a igreja vai sustentar ele e a família dele. Aí envia o cara, mantém 1 mês, 2 meses, no terceiro mês o dinheiro já não cai na conta, o cara já começa a passar necessidade. Aí ele liga e fala: não, estamos providenciando. Isso acontece demais, gente, infelizmente. É muita irresponsabilidade você enviar uma pessoa e deixar o cara lá perdido
sem condições financeiras, nem nada, ele e a família dele. É muita covardia. Exercícios da lição 3. Vamos lá responder a lição 3. Exercício, página 62. Marque com C para certo e E para errado. Vamos lá, número 1. A Igreja de Cristo, tanto em seu aspecto local quanto no universal, tem uma missão para cumprir. Certo ou errado? Certo. 2. A igreja tem uma missão dupla. Número 1, em relação a Deus. 2, em relação a si mesma, em seus membros. E 3, em relação ao mundo. Certo ou errado? A pegadinha, olha, é errado. Ele diz que a igreja tem uma missão dupla. Não, é tripla. Você errou, né? Errado porque a missão é tripla. Em relação a Deus, aos membros e ao mundo. Então houve uma pegadinha aqui. Então está errado o número 2, só porque ele mudou essa palavra de dupla. Mudou de tripla para dupla. 3. O fato é que a natureza e identidade de uma igreja passa virtualmente pela questão de sua postura em relação aos perdidos. Certo? 4. Pensar a evangelização em termos de proselitismo religioso é uma maneira reducionista de encarar a missão da igreja para com o mundo. Não se trata simplesmente de buscar novos adeptos, mas sim de ganhar vidas para Cristo. Certo? 5. A igreja, em sua missão para consigo mesmo, isto é, em relação aos seus membros, deve cuidar deles pelo ensino e pelo cuidado pastoral. Certo? Ok? Então, próximo vídeo aí, eu estarei enviando, será acerca da lição 4. Ok? Então já começa a adiantar o seu trabalho, né? Acerca de qual a importância da igreja no contexto, da igreja brasileira no contexto, número 1, social, 2, espiritual. Deus abençoe.